Em 2010, o Brasil tinha nas mãos o maior talento que o futebol mundial ia conhecer nos 10 anos seguintes. Um menino de 18 anos, com o país inteiro gritando o nome dele. O Neymar, chegou Neymar, balançou, na bola! Ganso, Neymar, vai embora, vai embora, vai embora! Já tá um pouquinho pra frente, partiu, vai pra bola Neymar, vai dar paradinha, não, deu, que beleza! E o Brasil deixou esse menino em casa. Não foi esquecimento, não foi acaso, foi decisão. Um homem só, de braços cruzados, olhou para a pressão de um país inteiro e disse: não vai. Ponto final. O nome do menino você já sabe. O nome do homem que barrou ele, também. O que quase ninguém te contou direito é o porquê. E o preço que o Brasil pagou por isso na África do Sul. Presta atenção nessa história. Olha, tem histórias no futebol que a gente acha que conhece. Ah, o Dunga não levou o Neymar em 2010. Todo mundo sabe. Sabe mesmo? Porque essa não é a história de uma convocação. É a história de um cabo de guerra. De um lado, um país inteiro que já via a Copa do Mundo nascendo nos pés de um moleque do Santos. Do outro, um técnico que tinha uma ideia fixa de futebol na cabeça e que não ia arredar o pé nem que o Brasil todo pedisse de joelhos. E pediu. Ídolo pediu. Torcida pediu. Imprensa pediu. O que você vai entender nesse vídeo é que a briga de 2010 nunca foi só sobre o Neymar. Foi sobre duas formas de enxergar o futebol batendo de frente. E o que aconteceu naquela tarde de julho, quando a Holanda virou o jogo, transformou uma decisão técnica na pergunta que 16 anos não conseguiram apagar. Fica até o final, porque o final dessa história é uma ferida que o brasileiro ainda cutuca até hoje. Volta comigo pro começo de 2010. O Brasil era outro. A seleção vinha de uma reconstrução. Depois do vexame de 2006, aquele time cheio de estrela que decepcionou na Alemanha, a CBF entregou a seleção para um cara que era a cara do oposto do futebol arte, o Dunga. E entende quem era o Dunga naquele momento? Não era um técnico qualquer. Era o capitão do Tetra, o homem que levantou a taça em 94, o símbolo da raça, da disciplina, do futebol de resultado. Como treinador, ele montou uma seleção à imagem dele. Forte, marcadora, organizada, sem frescura. E olha, estava dando certo. O Brasil tinha ganhado a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009. Dunga tinha moral. Tinha resultado no bolso para bater no peito. Agora, enquanto isso, lá na Vila Belmiro, acontecia outra coisa. Uma coisa que o Brasil não via há tempos. O Santos daquele ano era um espetáculo. Um time que jogava bonito, que goleava, que enchia estádio, que fazia o torcedor neutro sorrir. E no meio daquele time, dois moleques faziam a mágica. O Ganso, o cérebro, o passe de mestre. E um ponta magrelo, de moicano, brinco de ouro e uma ousadia que ninguém tinha visto desde muito tempo. Neymar Júnior, 18 anos, corpo de adolescente, chuteira colorida, e uma coragem de encarar zagueiro grande que não cabia naquele corpo magrinho. Ele era hiperativo desde criança. O próprio pai contou isso numa entrevista em casa, em Santos, com o moleque sem conseguir ficar parado na cadeira. Na parede da sala de TV, fotos de Zidane, Ronaldo, Maradona, Roberto Carlos. Era o quarto de um menino que sonhava alto demais. A imprensa internacional já chamava ele de novo Pelé. E ele, sem se abalar, dizia que fazia as coisas do jeito dele para tentar chegar aos pés do rei. E aqui está o que quase ninguém percebeu na época. Enquanto o Brasil olhava para Vila Belmiro e via o futuro, o Dunga olhava para a mesma vila e via um risco. Porque a ascensão do Neymar naquele primeiro semestre de 2010 não foi discreta. Foi um furacão. Presta atenção no timing, que isso é importante para entender a história toda. Em dezembro de 2009, o Neymar ainda era reserva no Santos. Reserva. O próprio Dunga fez questão de repetir isso durante anos. Em dezembro ele era reserva. Jogar, meu. Te arrependeu de não levar o Neymar em 10? Não, porque é isso que as pessoas têm que contar a história, né? Em janeiro,
Ele é reserva do Santos. E nós só tínhamos mais um amistoso em fevereiro, março. O Ganso era mais jogador na época. Na época, sim. Na Ele época era mais afirmado do que o próprio Neymar, né? Mas aí virou o ano. Em janeiro de 2010 ele explodiu como titular. Do banco pro estrelato em semanas. E que semanas? O Santos foi campeão paulista com aquele time encantando o país. Depois foi campeão da Copa do Brasil. O Neymar fazia gol de todo jeito, dava assistência, driblava, provocava, comemorava dançando. Ele não era só um bom jogador. Ele era um fenômeno de popularidade. Virou capa de revista. Foi pro programa do Jô. Virou boneco. Virou assunto de novela. E aí o país começou a fazer as contas. Peraí, a Copa é agora, em junho. Esse moleque tá jogando o melhor futebol do Brasil. Por que não levar? O clamor virou uma bola de neve. E não foi só torcedor à arquibancada, não. Presta atenção em quem pediu. O Ronaldo, o fenômeno, pediu publicamente pro Dunga levar o Neymar. O maior artilheiro de Copas do Mundo na época olhando pro moleque e dizendo leva esse menino. A imprensa inteira em cima. O pai do Neymar dando entrevista e soltando aquela frase que resume o sentimento do país. Por que esperar 4 anos? Não sabemos o que vai acontecer até lá. E o próprio moleque, com aquela confiança de quem não tem medo de nada, dizia: se a seleção chegar para mim este ano, estarei preparado. O Brasil inteiro estava com a mão estendida esperando o Dunga apertar. E aí é que mora o problema. Porque o Dunga não ia apertar mão nenhuma. Chega o dia da convocação. O país prende a respiração. E o Dunga lê a lista dos 23. Sem Neymar. Sem Ganso. Mas não foi só o não que doeu. Foi como ele disse não. Porque o Dunga não tratou aquilo como uma dúvida, como uma decisão difícil que ele perdeu o sono para tomar. Ele tratou como se nunca tivesse sido hipótese. Perguntaram para ele sobre levar os moleques para ganhar experiência pensando em 2014. E a resposta dele entrou para a história. Dizem que eu deveria levá-los para ganhar experiência para 2014. Só pode ser brincadeira. A cobrança é agora. Só pode ser brincadeira. Presta atenção no tamanho dessa frase. O país inteiro pedindo, o Ronaldo pedindo, e o Dunga classificando a ideia como brincadeira. Ele completou dizendo que os dois eram grandes talentos, que teriam futuro na seleção, mas que infelizmente apareceram tarde e que Copa tem muita pressão. E aqui é onde a história fica interessante de verdade, porque o Dunga tinha uma lógica. Não era birra gratuita. Ele explicou anos depois, e a explicação diz tudo sobre a cabeça dele. Ele dizia: o Neymar em dezembro era reserva. Começou a jogar de titular em janeiro. E o último amistoso do Brasil antes da Copa era em março. Então, na conta do Dunga, dava tempo de o moleque provar quase nada com a camisa da seleção. E o Dunga tinha um princípio quase religioso. Ele acreditava em grupo. Num time que ele vinha construindo desde 2006. Que se conhecia. Que se bancava. Ele citava até 1966 para justificar. Dizia que o Brasil foi mal naquele ano por levar gente sem experiência. Gente que só amadureceu para 1970. Traduzindo o pensamento dele para a mesa de bar. Eu não vou quebrar meu grupo, que ganhou tudo nos últimos 3 anos, para colocar um moleque de 6 meses de fama no meio da maior pressão do planeta. Faz sentido. Do ponto de vista dele, faz. Mas é nesse ponto que a história vira de cabeça para baixo. Porque uma decisão a gente só julga de verdade olhando pro que veio depois. E os fatos, meu amigo, são teimosos. Vamos aos números e nomes reais daquela convocação. Presta atenção em quem foi para a África do Sul no ataque e nos flancos. O Dunga levou o Robinho, esse sim, do Santos, e jogou bem na Copa. Mas levou também nomes como Grafite, que era artilheiro e campeão da Bundesliga pelo Wolfsburg, mas que na seleção não vingou. Levou o Kleberson, o volante campeão de 2002, que já vivia de lembrança. Na lateral esquerda, levou o Michel Bastos, e guarda esse nome, porque ele vai voltar. O Ganso ainda ficou na lista de suplentes, aqueles que só entrariam em caso de lesão. O Neymar, nem isso. E o que ficou de fora, além do Neymar? Ficou o Ronaldinho Gaúcho, que tinha feito uma boa temporada no Milan, com números de criação de sobra. Ficou o Adriano, campeão brasileiro pelo Flamengo.
O Dunga preferiu segurança, força física, disciplina tática. Preferiu o grupo dele. Montou uma seleção para estrangular o adversário, marcar forte, jogar nos flancos e não tomar susto. E olha, funcionou por um tempo. O Brasil passou pela fase de grupos, bateu o Chile nas oitavas com facilidade e chegou nas quartas de final contra a Holanda como favorito. Jogando bem, sólido. No dia 2 de julho de 2010, o Brasil entrou em campo contra a Holanda parecendo que ia para a semifinal com tranquilidade. Robinho abriu o placar no primeiro tempo. Brasil 1-0, dominando, controlando o jogo. E era exatamente o roteiro que o Dunga sonhou. O grupo dele, maduro, experiente, segurando o resultado. Só que ninguém esperava o que viria no segundo tempo. Segundo tempo. E o futebol resolveu cobrar a fatura de um jeito cruel. A Holanda empatou num lance confuso. Um cruzamento do Wesley Sneijder que desviou no caminho e enganou o goleiro. Uma bola que, na origem, ainda bateu no Felipe Melo antes de morrer no gol. Empate que veio meio do nada, daqueles que gelam a espinha. E o Brasil, o time seguro e experiente do Dunga, se desmontou. Pouco depois, escanteio. O Sneijder subiu mais que a defesa brasileira e fez de cabeça. Holanda 2, Brasil 1. Virada. E aí veio o retrato do que aquela seleção era por dentro. O Felipe Melo, aquele mesmo volante forte e disciplinado que era a cara do projeto Dunga, perdeu a cabeça e pisou no Robin caído no gramado. Cartão vermelho. Brasil com 10. Atrás no placar, sem repertório para virar um jogo no peito e na raça. E lembra do Michel Bastos, o lateral que pedi para você guardar? Pois é, ele era meia de origem, jogando improvisado na lateral esquerda. E a Holanda explorou justamente aquele espaço que ele deixava aberto. O ponto fraco do time apareceu na pior hora. O Brasil caiu. 2-1. Fora da Copa nas quartas de final. E aqui está o que dói. O Brasil não perdeu jogando o futebol dele. Perdeu sem repertório para reagir. Quando o plano A do Dunga, segurança, força, controle, quebrou, não tinha plano B. Não tinha aquele cara que resolve sozinho, que inventa, que... Ergue o braço. A Holanda vira pra cima do Brasil. tira um coelho da cartola quando tudo dá errado. E o nome desse cara tava jogando no Santos, com 18 anos, assistindo a Copa pela televisão. Agora eu sei o que você tá pensando aí do outro lado da tela. E é justo. Ah, mas o Neymar tinha 18 anos, era um palito. Será mesmo que ele ia mudar aquele jogo contra a Holanda? Essa é a pergunta honesta. E a resposta sincera é: talvez não. Talvez o moleque nem entrasse. Talvez congelasse na pressão. O próprio Neymar admitiu, anos depois, que em 2010 ele não estava pronto para liderar a seleção. E o Dunga, até hoje, não se arrepende. Ele disse, com todas as letras, não me arrependo. Repete a mesma conta, reserva em dezembro, um amistoso só antes da Copa. E bate na tecla de que a cobrança era ali. Era para ganhar na hora, não para formar ninguém. E tem gente que defende o Dunga com um argumento forte. Aquela seleção não era ruim. Foi a campanha mais próxima do Hexa que o Brasil teve depois de 2002. O que derrubou o Brasil talvez tenha sido menos a ausência do Neymar e mais a lesão de peças, a improvisação na lateral e o descontrole do Felipe Melo naquele dia específico. Então não é tão simples quanto o burro que não levou o menino. Tem argumento dos dois lados. Mas, e aqui está o que muda tudo o que você achava que sabia sobre essa história. O problema nunca foi só aquele jogo. O problema foi o que a decisão simbolizou. O Dunga apostou todas as fichas na experiência contra a ousadia. Apostou no grupo fechado contra o talento novo. E quando a aposta dele quebrou em campo, o Brasil ficou com a sensação eterna de que tinha o antídoto guardado na gaveta. E escolheu não usar. No fim das contas, a gente nunca vai saber. E talvez seja isso que faz essa história não morrer nunca. Se o Dunga tivesse levado o Neymar, o moleque podia ter entrado contra a Holanda e virado o jogo com um drible mágico. Ou podia ter ficado no banco, encolhido, sem tocar na bola. Ninguém sabe. Ninguém nunca vai saber. E é justamente esse que assombra o brasileiro há 16 anos. O que a gente sabe é o seguinte:
O Brasil tinha o maior talento da sua geração pronto para nascer e escolheu confiar na experiência. Escolheu o seguro em vez do ousado. E o futebol, que é ingrato, cobrou a conta numa tarde de julho na África do Sul. O Neymar disse na época: "Minha vez vai chegar." E chegou. Ele foi para 4 Copas depois dessa. Mas aquela, a de 2010, a Copa que ele viu de casa aos 18 anos, é a que ficou marcada como o maior êxito do futebol brasileiro moderno. Agora me conta aí embaixo, sem medo de brigar nos comentários. Para você, o Dunga acertou em confiar no grupo dele, ou covardia foi deixar o maior talento do país em casa por pura teimosia? Se o Neymar tivesse ido, o Brasil levantava o Hexa? Deixa sua opinião, que essa discussão rende até amanhã. E se você curte essas histórias que estão por trás das decisões que mudaram o futebol brasileiro, se inscreve aqui no canal, porque tem muita ferida antiga esperando para ser cutucada de novo.